começar por aquela que foi a intervenção do presidente do Futebol Clube do Porto, ontem depois do jogo ter terminado. E também eu gostava de começar por aqui, porque eu apelei, já tinha apelado, depois do jogo com o Belenenses e do primeiro jogo com o Braga, já tinha apelado a uma intervenção de Jorge Nuno Pinto da Costa, para que pudesse vir dar voz a este sentimento de revolta, de injustiça que atravessa toda a nação azul e branca. E, portanto, eu acho que o Presidente poderia ter intervindo mais cedo. A realidade é que optou por o fazer ontem. E também convém ver que se ontem não tivessem existido aquelas incidências, o Presidente do Porto não ia falar. Era isso que estava previsto, não é? Ninguém podia prever que ontem Luís Godinho ainda conseguisse fazer pior do que Artur Soares Dias e Fábio Veríssimo. Portanto, esta intervenção não foi planeada, teve que acontecer, porque realmente o Porto tem sido altamente prejudicado pelas arbitragens, não só nestes 3 jogos, mas tudo começou a sério com o Porto-Benfica para o campeonato. Curiosamente, também um jogo apitado por Luís Godinho e no vídeo-árbitro Hugo Miguel. Acho que foi aí que tudo começou. E foi a partir daí que o Porto se tornou o alvo a bater. O Porto é o alvo a bater porque toda a gente tem medo do Porto. Toda a gente tem medo da força, da competitividade, do espírito, da honra, do dar tudo por tudo, da mística azul e branca. E, portanto, o Benfica tem medo, sempre teve. O Sporting também tem medo desta época, porque está mais próximo na luta pelo título. O Braga já se julga também uma equipa maior e, portanto, também tem medo do Futebol Clube do Porto. E, portanto, o Porto tornou-se no alvo a bater no futebol português, porque já perceberam que 11 contra 11, se respeitarmos a lei, o Futebol Clube do Porto vence. É naturalmente superior às outras equipas. Não é por nenhum dom do Espírito Santo, é porque é um clube que se prepara para os desafios. Tem gente competente desportivamente à sua frente, gente que percebe futebol, naturalmente. Tem um treinador que tem uma competência extraordinária e, para além dessa competência extraordinária, é um líder dentro e fora do campo, é um homem de uma competitividade e de uma combatividade excepcional. E, portanto, juntar a habitual força do clube com um treinador que encarna na perfeição tudo aquilo que o clube é, isto torna o clube muito, muito poderoso e só é abatido à margem da lei e com atuação direta, concreta, sobre os seus jogos. E, portanto, o Porto é o alvo a bater. E o presidente Pinto da Costa ontem teve esta intervenção depois do jogo com o Braga para a Taça de Portugal, que não é no final o resultado não é decisivo. Foi pior ter empatado com o Braga para o campeonato do que este empate para a Taça, porque agora depois o Braga ainda há a segunda mão, o Braga ainda vem ao Estádio do Dragão e, portanto, ontem nada foi definitivo. Mas a verdade é que o Porto até está em vantagem, por causa do gol forte. O Porto entra à frente, não é? Entra em campo em vantagem. Se ficar 0-0, o Porto passa à final da Taça de Portugal. O presidente do Porto interveio ontem e eu acho que o Porto que fez bem e acho que o seu conteúdo também concorda em absoluto com ele. Acho que foi eu acho que há pessoas que gostariam que ele desse um murro na mesa maior, que se exaltasse mais, que se calhar até que perdesse a cabeça um bocadinho, mas eu acho que não é essa a função do Presidente do Porto, nem é esse o comportamento que um Presidente do Porto deve ter. Nós não somos uns varandas quaisquer que venham para aqui insultar tudo e todos e depois levam um castigo de 45 dias de suspensão. Eu acho que a intervenção do Presidente do Futebol Clube do Porto ontem foi uma intervenção que ainda por cima permitiu uma saída limpa. Eu acho que
Só se houver alguma senha persecutória por parte do Conselho de Justiça da Federação, é que a intervenção da ONTE será alvo de um processo, porque aquilo que o Presidente do Porto disse, além de o dizer de forma calma, tranquila e educada, não insultou ninguém, quer dizer, acho que não falhou nada em termos de éticos, em termos de educação, em termos de pôr em causa a verdade desportiva no seu todo. Portanto, acho que é uma intervenção que não merece reparo disciplinar. Mas apesar disso, eu acho que o Presidente do Porto disse tudo aquilo que era preciso. Em primeiro lugar, disse basta. E realmente, na minha opinião, é um basta que chega tarde, mas mais vale tarde do que nunca. E realmente, basta, chega de brincarem com o Futebol Clube do Porto e de porem em causa o trabalho sério que é feito neste clube. Bem ou mal, é um trabalho sério, um trabalho esforçado, e com estas arbitragens polémicas e tendenciosas, está em causa o trabalho de uma direção, de uma administração, de uma equipa técnica, de uns jogadores, de todo o staff, e até do próprio apoio que os adeptos sempre emprestam à equipa. Depois disse também, obviamente, que apelou à calma, não é? Além de dizer basta, apelou à calma e à tranquilidade dos adeptos do Porto, o que é muito importante também, porque há muitas afirmações inflamadas. As coisas hoje em dia estão naturalmente um bocadinho balizadas porque vivemos num confinamento, mas se estivéssemos num ambiente normal, isto nem quero imaginar o que é que poderia acontecer depois de arbitragens deste calibre. O povo é sereno, mas tem limites. E eu ontem em Braga, se o estádio estivesse cheio, com 30 mil pessoas, eu não sei o que é que poderia ter acontecido durante e no final desse jogo. Mas, seja como for, o Presidente do Porto fez bem em apelar à calma, porque não vale a pena, porque não é com exaltações nem com declarações que as coisas se resolvem, não é? É preciso ir ao cerne da questão e ter conversas, e ter influência com as pessoas que podem ter algum papel no resolver destas situações. E aí o Presidente do Porto também esteve bem, na minha opinião, porque... Vejam uma coisa, em termos de arbitragem, em vez de apontar ao mais fácil, que seriam os árbitros de cada jogo, apontou ao vídeo-árbitro, ao Hugo Miguel. E teve muito bem, porque os árbitros, o Fábio Veríssimo, o Artur Soares Dias e o Luís Godinho já estavam crucificados na opinião pública. Portanto, voltar a falar sobre eles era descarregar mais areia na mesma praia. Quer dizer, não ia aquecer nem arrefecer. Carregando e apontando a mira sobre o Hugo Miguel, há aqui mais alguém com responsabilidades. E o Presidente do Porto chama o Hugo Miguel à colação, põe em causa o seu critério de atuação nos jogos em que teve intervenção, nos jogos do Porto em que foi vídeo-árbitro, e consegue pôr aqui mais um árbitro na linha mediática, digamos assim. O Hugo Miguel iria passar por entre os pingos da chuva, mas assim também foi responsabilizado pelas suas decisões nos jogos do Porto. E obviamente que o Jorge Nuno Pinto da Costa podia ter insistido no Soares Dias, podia ter insistido no Luís Godinho, podia ter insistido no Fábio Veríssimo, mas assim consegue, e estes três árbitros já vão ter dificuldade em apitar jogos decisivos do Clube do Porto dos próximos tempos, depois destas arbitragens que fizeram, e assim consegue de alguma maneira condicionar também o Hugo Miguel, que também não tem condições para voltar a apitar um jogo ou para voltar a ser vídeo-árbitro num jogo, em qualquer jogo do Clube do Porto nos próximos tempos. Isto se houver, obviamente, qualquer espécie de responsabilidade nos dirigentes do Conselho de Arbitragem. Portanto, acho que o Jorge Pinto da Costa esteve muito bem nesse capítulo. E depois também esteve muito bem
quando diz que não pode apelar às autoridades, uma vez que não existe secretário de Estado de Desporto. O que é que Jorge Nuno Pinto da Costa fez? Jorge Nuno Pinto da Costa fez uma intervenção direta ao Primeiro-Ministro. Passou por cima do secretário de Estado de Desporto, dizendo que está morto. Nem mencionou o seu chefe, que é o Ministro da Educação, que é uma figura que não sei o que é que anda aqui a fazer. Na educação, péssimo, mas não é isso que nos interessa. No desporto, também é uma não existência. E, portanto, a única pessoa que pode... à qual se pode apelar em termos de autoridade é ao Primeiro-Ministro. É diretamente António Costa. E Jorge Nuno Pinto da Costa, não embaraçando o Primeiro-Ministro diretamente com esta questão, a verdade é que coloca a bola do lado do Primeiro-Ministro. Porque não temos secretário de Estado, diz Jorge Nuno Pinto da Costa, é muito bem, morreu, não foi enterrado, mas morreu, desaparecido em combate. Ministro da Educação, nem vale a pena falar. Portanto, só há uma pessoa que pode ter uma intervenção decisiva nisto, que é o Primeiro-Ministro António Costa. É claro que nós sabemos das ligações de António Costa ao Benfica, das suas preferências, das suas ligações a Filipe Vieira, das trocas e baldrocas que houve no apoio e na candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, mas ainda assim como assim, julgo que António Costa saberá diferenciar as coisas e poderá ter aqui algum tipo de intervenção. E, portanto, eu acho que o Jorge Nuno Pinto da Costa ontem pôs em causa, de cima a baixo, toda a estrutura do futebol português. Porque está em causa o Conselho de Arbitragem, está em causa o Presidente da Federação, está em causa o Presidente da Liga, está em causa, não estando, o Secretário de Estado do Desporto, e também afastou completamente o Ministro da Educação, que tem a tutela da Secretaria de Estado do Desporto. E, portanto, acho que foi uma intervenção serena, mas determinada, que eu acho que conseguiu atingir todos os pontos que eram necessários, fazer uma referência à arbitragem, apelar às autoridades, e agora julgo que o Conselho de Arbitragem tem um papel muito importante e tem muito trabalho pela frente, porque, como nós vamos analisar mais à frente, os árbitros estão em roda livre.